Se você usa o texto de Mateus capítulo 10, versículo 28, para justificar a crença de que o homem tem uma alma imortal, você está cometendo um grave erro teológico. Veja esse vídeo. A coleção que está ali atrás, olha, o Theological Dictionary of the New Testament. É o mais profundo material que tem sobre o Novo Testamento grego. Só que já apontam um problema metodológico com esse tipo de dicionário. Qual é? É pegar a palavra e falar o que ela significava no mundo antigo. Tem uma passagem do Novo Testamento aqui, olha, que quando eu leio apenas à luz do texto grego, eu tenho uma interpretação e depois eu vou ter outra. Que é o Mateus capítulo 10, versículo 28. Eu vou ler essa passagem, vou analisar apenas com esse método de olhar o sentido grego dela e vou ver o erro, tá bom? Mateus capítulo 10, versículo 28 diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aí eu vou para o Novo Testamento grego, que eu tenho aqui, Mateus capítulo 10, versículo 28, e vou fazer uma análise tipo desse livro aí, Mateus capítulo 10, versículo 28. Bom, aqui no texto, Jesus diz assim: Caime phobeste, não tema, apocateneton, tosoma, aquele que pode matar o corpo, psihen é psurre, a alma, né? Me diname, mas não podem, a alma não pode matar. Phobeste, tema de malon, aquele que pode, aquele que está a ponto, ton, dinamenon, que está a ponto e pode destruir, kai psirre, kai soma, apolesai, en Geena, do Geena. Ok, no fogo do inferno. Aí eu pego aqui, bom, psirre, o que é psirre em grego? Aí eu tenho que falar, bom, psirre é uma entidade que vive fora do corpo. A psirre está contrária à soma. Então o corpo é a parte física, a psirre, a alma, é a parte espiritual. Ok. E inferno? Aqui está Geena. Aí eu já tenho alguns problemas, porque essa noção de alma eterna, separada do corpo, não é necessariamente uma noção grega, é uma noção de Platão. Mesmo dentro do mundo grego, é Platão que tem essa ideia. É o platonismo. O epicurismo não tinha essa ideia. Mas grego. É grego, mas não é essa ideia. A ideia de alma separada do corpo, que vive separado do corpo, é Platão. Você está notando que é um capítulo dentro do mundo grego. Sim. Pessoal, só um rápido comentário sobre esse ponto que é muito importante. Muitas vezes nós pensamos que a crença de que o homem tem uma alma imortal, que vai para o paraíso após a sua morte, muitos citam o ladrão da cruz, ou vai para o inferno, né? Tem a parábola do rico e Lázaro, ou vai para um purgatório, como creem os católicos. Muitas vezes pensamos que é uma crença bíblica, mas não é bíblica. Isso aí vem de Platão, né? Platão foi quem escreveu a respeito e divulgou no mundo grego essa ideia que ele adotou do mundo egípcio. Inclusive, um escritor chamado Samuel Bacchiocchi, no livro Crenças Populares, vai escrever muito sobre isso. Eu recomendo esse livro. Então, rapidamente, só para você entender a ideia que Platão tinha sobre alma e corpo, eu vou ler o que ele escreveu no Fédon, página 80, letra B. Assim disse ele: a alma se assemelha ao que é divino, imortal, dotado da capacidade de pensar, ao que tem uma forma única, ao que é indissolúvel e possui sempre do mesmo modo identidade. O corpo, pelo contrário, equipara-se ao que é humano, mortal, multiforme, desprovido de inteligência, ao que está sujeito a decompor-se, ao que jamais permanece idêntico. Então essa era a visão que Platão tinha sobre alma e corpo, e isso se espalhou no mundo grego, e nós vamos ver também que teve uma influência muito grande sobre o mundo judaico, principalmente no período intertestamentário, né? Aquele período ali entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas vamos seguir o vídeo. O grego era a língua franca da época. Exato. Hoje, se você quer ser conhecido no mundo inteiro, fala em inglês. Na época era em grego. Por isso o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas olha a pegadinha aqui. Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. Certo. Mas na fala de Jesus, olha como Mateus tomou cuidado para deixar claro que a ideia de alma que ele estava pondo não era a ideia do mundo grego. Olha o que diz o texto.
antes tema aquele que faz perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A alma não perece, porque no mundo grego a alma é eterna. A alma é imortal. Ele está falando de uma alma que pode perecer. Segundo, ele está colocando o corpo também no inferno. E no mundo grego, quem ia para o inferno era a alma, não era o corpo. Então, quando eu leio dentro do contexto, eu vejo que tomar as categorias gregas de psique, de alma, para entender o dito de Jesus, é problemático, porque aqui no dito dele, ele está falando de um corpo e de uma alma que perecem no inferno, que eu tenho duas desconstruções. Primeiro, uma alma que perece, e no mundo grego a alma não perece, que ela é imortal. Segundo, o corpo que é igualmente lançado no inferno. No mundo grego, quem ia para o inferno, no mundo grego platônico, eu digo, era a alma, não o corpo. Segundo Jesus Cristo, a alma e o corpo podem perecer no inferno. A palavra perecer aqui, apólime, ela tem um sentido de destruir. Muitas pessoas questionam esse significado porque querem defender a sua crença da imortalidade da alma, mas na verdade a palavra apólime, ela tem esse sentido de destruir. Ali em João 3, versículo 16, Cristo morre para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer está ali em oposição à vida eterna. Perecer no inferno significa realmente ser destruído. E nós sabemos que isso acontecerá por ocasião da segunda morte no lago de fogo. Ali será destruído a alma e o corpo. Porque nós entendemos que a alma não é uma entidade imaterial que sai do corpo. A alma é um ser vivo. A alma é uma pessoa. Além de Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus ele fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente, diz o texto. Então o homem é uma alma. E lá em Ezequiel 18:4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então só existe uma forma de entender isso, que alma significa uma pessoa, um ser vivente, um ser humano. Ok? Então, se você continua insistindo nessa ideia de que não, a alma é algo imaterial, é algo espiritual, você está, então, bebendo da filosofia de Platão. Você está pensando da forma como Platão ensinou e não da forma bíblica. Mas vamos seguir. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que as palavras sofrem semântica, elas mudam de conotação, e ao mesmo tempo que eu tenho que tomar esse cuidado, eu tenho que tomar um cuidado também. E olha, por incrível que pareça, nesse ponto aqui eu vou concordar com Foucault. Eu vou concordar com o Foucault. Um momento. As palavras, elas trazem uma filosofia por detrás delas. E é um ledo engano achar que eu estou pegando só a palavra sem pegar o pacote. Por isso que quando eu falei, Jesus, no Novo Testamento ele usava a palavra psurê, mas ele fez bastante questão de dizer o que era psurê, a alma, no entendimento de Jesus, para o pessoal não pensar na metapsicose lá, do Pitágoras ou qualquer coisa parecida. Então, pessoal, para terminar esse vídeo, ficou claro que a ideia que Jesus Cristo tinha de alma era de algo que podia perecer no inferno, junto com o corpo. Eu entendo esse texto da seguinte forma: Jesus estava apenas dizendo, tema aquele que pode destruir o ser humano por completo, né? A sua vida, o seu corpo. Um dos sentidos da palavra alma também é vida. Então, temam aquele que pode fazer perecer ou destruir no inferno, no lago de fogo, que está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, tanto a alma, né, a vida do ser humano, como o seu corpo, ou o ser humano como um todo. Esse é o sentido correto do texto. Por último, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar aí o seu like, o seu gostei, porque é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo, deixar também o seu comentário e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.